Olá, meus amigos investidores, mini baleias do mercado. Vamos aí para mais uma análise no dia 14 de outubro do nosso querido Bitcoin, tá? No gráfico semanal, como vocês podem ver, ele continua aí rumo ao topo histórico, rumo a romper ao seu ATH anterior, tranquilo? E esse topo histórico ocorreu no último dia 12 de abril, no valor de 54 mil. Deixa eu dar o valor exato para vocês comemorarem o rompimento do topo histórico. 64.854. Foi o preço máximo que o Bitcoin atingiu aí na Binance, tá? Ele está bem pertinho de atingir esse topo histórico no momento. No gráfico diário, ontem terminamos aí o dia, né? Com um lindo candle, quase um candle martelo, né? E um candle martelo, ao ser fechado, remete sempre a outro candle positivo. E foi o que ocorreu. Subiu aí cerca de 2,2%. Deu uma recuada agora, mas está continuando fazendo aí fundos ascendentes e topos ascendentes também. No H4, eu sempre gosto de puxar aqui no H4, traçar a linha de Fibo, tá? Porque quando eu traço a linha de Fibo, ele vai me dar aqui os principais pontos para uma boa reentrada no Bitcoin, tá? Algumas pessoas ao longo de sua subida, isso é até prudente, você vai realizando parciais, tá? E quando você vai... Deixa eu cancelar isso daqui, pronto. E quando você vai realizando parciais, se você quiser fazer reentradas em pequenas correções, é super indicado, tá bom? Nunca operando contra a tendência, e sim sempre a favor, tá? Então, numa pequena retração, o principal ponto de entrada, de preço de entrada, é o 54.550. O ponto que sempre o Bitcoin comumente vem buscar é o 0,618 de Fibo, está em 51.400 dólares, tá? E o outro ponto que geralmente ele vem buscar, que é 0,5 de Fibo, está em 49.200, arredondando, tá ok? Então, 54.550, 51.400 e 49.200 são os principais pontos de reentrada para quem está fora, para quem já vendeu boa parte e quer reentrar de forma assertiva no Bitcoin, tá ok? Quando nós vemos aqui para o H1, deixa eu tirar aqui, no H1, você vê que ele deu uma pequena correção, e isso é completamente sadio, essa correção, tá? Nas últimas 10 horas aqui, o Bitcoin deu uma leve recuada, liquidando algumas pessoas que estavam apostando em long. Pessoas que fazem ali scalps curtos, os chamados operadores kamikazes, né? No 15 minutos, é um gráfico que eu sempre gosto de traçar algumas linhas, né, de tendência, como vocês podem ver aqui, ó. Uma LTB aqui, você traça uma outra LTA, fica um triângulo simétrico. Ao romper, né, essa primeira LTB aqui de cima aqui, dá para você fazer tranquilamente de 1,5% a 2%. Fazemos isso com muita frequência aqui no nosso grupo, tá? E ao atingir o topo histórico, nós passamos ali ao vivo sinais no exato momento em que acontecem, tá ok? O SP500 está extremamente positivo, já rompendo seu topozinho aí anterior no dia 7 de outubro, tá? Então, isso tem ajudado bastante a impulsionar o Bitcoin como nós esperávamos. Nós aqui da Criptomilha esperávamos já que isso estava por acontecer, tá ok? Fez um fundo duplo aqui e ao romper o topo desse fundo duplo, vai buscar outros topos também, tá ok? Mas ainda não reverteu a tendência de baixa que ele adquiriu no 4 horas, tá? No H1 sim, mas no 4 horas ainda não. Mas positivamente ele vai ultrapassar sim. E isso vai impulsionar mais ainda o Bitcoin a atingir o topo histórico. Vejam só, nesse momento, ó, já está fechando com o outro, depois de um candle aqui chamado candle mariposa, né? Que é um candle sem sombras, está abrindo outro candle martelo nesse momento. Isso aqui é o SP500, viu gente? 0,5% aqui, oscilando aqui, leva todos os mercados para cima também, inclusive o Bitcoin. Analisando aqui agora, fazendo uma análise de sentimento bem apurada, nós temos aqui, ó. Vamos analisar aqui as liquidações, tá? Nas últimas horas tivemos algumas liquidações, principalmente de shorts, tá? Pessoas que estavam longando em short. Eu coloco esse gráfico aqui em 1 minuto para poder ficar de forma bem profunda, para que nós analisemos de forma bem profunda, tá?
Vemos aqui que às 11h16 teve 1.315 milhões de dólares liquidados de apostas em shorts, tá? Bem aqui em cima, ó, vocês conseguem ver o número de shorts liquidados, tá? Já nesse único minuto aqui foram liquidados mais 1,5 milhão de contratos que estavam apostando em queda. Então assim, você vê que tem muito mais número de pessoas liquidadas apostando em short do que em long. Olha só aqui, ó, às 8h17 mais 2,3 milhões de dólares em contratos. Então, muitas pessoas apostando em queda sendo liquidadas, remete ao gráfico continuar subindo, tá? O long short ratio começou a dar uma leve piorada, vamos assim dizer, só uma leve piorada na questão de sentimento, porque ele continuou subindo muito, bastante. Desde as 6 da manhã, ele deu aí uma alta, que se nós pegarmos aqui em porcentagem, dá 9,16%. Então, assim, o mercado virou de apostas em short a apostar em long. Mas ainda está muito baixo, né? Eu já vi isso aqui passar de 2,5, né? Nesses últimos 60 dias, então tá 1,12, ainda tá baixo. Então ainda tem muito espaço para o Bitcoin continuar subindo, tá? Essa linha branca aqui remete ao número de longs e shorts da Binance, e essa linhazinha azul aqui é o aggregation, é de todas as exchanges, das principais exchanges, tá ok? Então todas as duas subiram juntos, seja o número maior de pessoas apostando em long, tá? E quando esse long tá bem alto, vai dar liquidez para os grandes instituições liquidarem, jogando o mercado para baixo. Mas ainda não é o caso, tá? Esse daqui é o chamado CVD dos pequenos players, tá? São as pessoas que compram a mercado. Quem opera, quem tem experiência, as grandes instituições, elas não operam a mercado, tá? Ou seja, elas não operam a mercado, elas operam a limite. Então, assim, quando você vê um grande número de instituições, um grande número de compras a mercado, pode ter certeza que são sardinhas que estão comprando a mercado, são pessoas inexperientes. Então, se muitos estão comprando a mercado, estão dando liquidez para que os grandes jogam o mercado também para baixo. Mas está relativamente equilibrado, tá, pessoal? As grandes instituições estão equilibradas também, teve uma leve alta logo pela manhã e agora deu uma leve caída, ou seja, estão equilibradas as principais carteiras de Bitcoin. Tá? E aqui o número de open interest, ou seja, são contratos abertos, estamos aqui em torno de 9 bilhões, tá? Isso significa dizer que está um valor bem elevado, mostrando positividade também ao mercado. Quando o mercado está arisco, quando o mercado está com medo, quando ele está em extremo medo, essas aberturas aqui de contratos, elas caem bastante para em torno de 5,8, 5,5 bilhões. No momento estamos em 9, está bem positivo, tá? E aonde as principais instituições estão posicionadas, né? Tá bem bonito aqui, se você olhar no Trade Light, ó. Tanto tem posições acima do preço, como tem posições abaixo do preço. Vamos olhar mais adentro, ó. Veja bem. Em 54.500, 220 bitcoins para compra. Logo aqui em 55, mais 100 bitcoins. Em 55.200, 150 bitcoins. Em 55... Não, em 55 fechado, 150 bitcoins, ou seja, desde, ó, dos 56 mil dólares até os 54 mil dólares, eu contabilizei mais cedo, antes do vídeo aqui, nós temos aqui para compra cerca de 1.400 bitcoins. Então, tem que haver uma liquidez bem grande para poder romper isso aqui para baixo, tá? Então, entre 56 e 54 é uma boa zona de suporte, onde o Bitcoin terá dificuldade de romper para baixo, tá? E ele pode simplesmente, ó, quicar, bater aqui em 56.500 e não passar, tá bom? Já para cima, né? Depois que ultrapassa aqui, ó, 58.300, começa a aparecer algumas ordens bem pesadas, tá? Em 58.800 temos aqui 150 bitcoins à venda, aqui é a venda já, tá? Em 59, 120. Em 59.500 mais 100, em 59.800 mais 100 e em 59.970 temos 140 bitcoins à venda. Então assim, as instituições elas sabem, elas entendem que quando o preço bater lá no topo histórico, vai dar aquela recuada para depois continuar o seu movimento, fazendo aquele pivô. A gente chama pivô positivo de alta, tá? O dólar, né, hoje deu uma recuada, tá aí 5,50, tá? Deu mais uma leve recuada.
melhorando aí a condição para quem está fora do mercado depositar em real, transformar em dólar e adquirir bitcoins, tá ok? Então essa foi a análise de hoje, uma análise bem rápida com os principais pontos. Nos vemos nos próximos vídeos, tá ok? Até mais, bons lucros!